50. Promulga o Tratado para a Constituição do Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. Tratado Mercosul. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, e, considerando que o Tratado para a Constituição do Mercado Comum entre a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai foi concluído em Assunção, em 26 de março de 1991. Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido tratado por meio do Decreto Legislativo 197, de 25 de setembro de 1991, considerando que a carta de ratificação do tratado, ora promulgado, foi depositada pelo Brasil em 30 de outubro de 1991, considerando que o tratado para a Constituição do Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, Tratado Mercosul, entrará em vigor internacional e para o Brasil em 29 de novembro de 1991, na forma de seu artigo 19. Decreta, artigo 1º, o Tratado para a Constituição do Mercado Comum entre a República da Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, Tratado Mercosul, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante denominados Estados-partes, considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, através da integração, constitui condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social, entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a preservação do meio ambiente, o melhoramento da interconexões físicas, a coordenação de políticas macroeconômicas e a complementação dos diferentes setores da economia, com base nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio. Tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em especial a consolidação de grandes espaços econômicos e a importância de lograr uma adequada inserção internacional para seus países, expressando que esse processo de integração constitui uma resposta adequada a tais acontecimentos. Conscientes de que o presente tratado deve ser considerado como um novo avanço no esforço tendente ao desenvolvimento progressivo da integração da América Latina, conforme o objetivo do Tratado de Montevideo de 1980. Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados-partes e de modernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens de serviço disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de seus habitantes, reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma união cada vez mais estreita entre seus povos, com a finalidade de alcançar os objetivos supramencionados,
Acórdão. Capítulo 1. Propósitos, princípios e instrumentos. Artigo 1º. Os Estados-partes decidem constituir um mercado comum, que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994 e que se denominará Mercado Comum do Sul, Mercosul. Este mercado comum implica a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente. O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros estados ou agrupamentos de estados, e a coordenação de posições em fóruns econômico-comerciais regionais e internacionais. A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os estados-partes de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços alfandegárias, de transporte e comunicações, e outras que se acordem a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados-partes. O compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes para lograr o fortalecimento do processo de integração. Artigo 2º. O mercado comum estará fundado na reciprocidade de direitos e obrigações entre os Estados-partes. Artigo 3. Durante o período de transição, que se estenderá desde a entrada em vigor do presente tratado até 31 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a constituição do mercado comum, os Estados-partes adotam um regime geral de origem, um sistema de solução de controvérsias e cláusulas de salvaguarda, que constam como anexos 2, 3 e 4 ao presente tratado. Artigo 4º. Nas relações com terceiros países, os Estados-partes assegurarão condições equitativas de comércio. Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais para inibir importações cujos preços estejam influenciados por subsídios, dumping ou qualquer outra prática desleal. Paralelamente, os Estados-partes coordenação suas respectivas políticas nacionais com o objetivo de elaborar normas comuns sobre concorrência comercial. Artigo 5. Durante o período de transição, os principais instrumentos para a constituição do mercado comum são: a linha A, um programa de liberação comercial, que consistirá em reduções tarifárias progressivas, lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação de restrições não tarifárias ou medidas de efeito equivalente, assim como de outras restrições ao comércio entre os Estados-partes, para chegar a 31 de dezembro de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a totalidade do universo tarifário. A linha B, a coordenação de políticas macroeconômicas, que se realizará gradualmente e de forma convergente com os programas de desgravação tarifária e eliminação de restrições não tarifárias indicados na letra anterior. A linha C, uma tarifa externa comum, que incentive a competitividade externa dos Estados-partes. A linha D, a adoção de acordos setoriais com o fim de otimizar a utilização e mobilidade dos fatores de produção e alcançar escalas operativas eficientes. Artigo 6. Os Estados-partes reconhecem diferenças pontuais de ritmo para a República do Paraguai e para a República Oriental do Uruguai,
que constam no Programa de Liberação Comercial. Artigo 7º. Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado-parte gozarão, nos outros Estados-partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional. Os Estados-partes se comprometem a preservar os compromissos assumidos até a data de celebração do presente tratado, inclusive os acordos firmados no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração, e a coordenar suas posições nas negociações comerciais externas que empreendam durante o período de transição. Para tanto, a linha A, evitarão afetar os interesses dos Estados-partes nas negociações comerciais que realizem entre si até 31 de dezembro de 1994. A linha B, evitarão afetar os interesses dos demais Estados-partes ou objetivos do mercado comum, nos acordos que celebrarem com outros países membros da Associação Latino-Americana de Integração durante o período de transição. A linha C, realizarão consultas entre si sempre que negociem esquemas amplos de desgravação tarifária tendentes à formação de zonas de livre comércio com os demais países membros da Associação Latino-Americana de Integração. A linha D, estenderão automaticamente aos demais Estados-partes qualquer vantagem, favor, franquia, imunidade ou privilégio que concedam a um produto originário ou destinado a terceiros países não membros da Associação Latino-Americana de Integração. Capítulo 2. Estrutura orgânica. Artigo 9. A administração e execução do presente tratado e dos acordos específicos e decisões que se adotem no quadro jurídico que o mesmo estabelece durante o período de transição estarão a cargo dos seguintes órgãos: a linha A, Conselho do Mercado Comum; a linha B, Grupo Mercado Comum. Artigo 10. O Conselho é o órgão superior do Mercado Comum, correspondendo-lhe a condução política do mesmo e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado Comum. Artigo 11. O Conselho estará integrado pelos ministros de Relações Exteriores e os ministros de Economia dos Estados-partes. Reunir-se-á quantas vezes estime oportuno, e pelo menos uma vez ao ano o fará com a participação dos presidentes dos Estados-partes. Artigo 12. A presidência do Conselho se exercerá por rotação dos Estados-partes em ordem alfabética, por períodos de 6 meses. As reuniões do Conselho serão coordenadas pelos ministros de Relações Exteriores e poderão ser convidados a delas participar outros ministros ou autoridades de nível ministerial. Artigo 13. O Grupo Mercado Comum é órgão executivo do Mercado Comum e será coordenado pelos Ministérios das Relações Exteriores. O Grupo Mercado Comum terá faculdade de iniciativa. Suas funções serão as seguintes: velar pelo cumprimento do tratado, tomar as providências necessárias ao cumprimento das decisões adotadas pelo Conselho, propor medidas concretas tendentes à aplicação do Programa de Liberação Comercial, a coordenação de políticas macroeconômicas e a negociação de acordos frente a terceiros. Fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o estabelecimento do mercado comum.
O grupo Mercado Comum poderá constituir os subgrupos de trabalho que forem necessários para o cumprimento de seus objetivos. Contará inicialmente com os subgrupos mencionados no anexo 5. O Grupo Mercado Comum estabelecerá seu regime interno no prazo de 60 dias a partir de sua instalação. Artigo 14. O Grupo Mercado Comum estará integrado por 4 membros titulares e 4 membros alternos por país, que representem os seguintes órgãos públicos: Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia e seus equivalentes, Área de Indústria, Comércio Exterior ou Coordenação Econômica, Banco Central. Ao elaborar e propor medidas concretas no desenvolvimento de seus trabalhos até 31 de dezembro de 1994, o Grupo Mercado Comum poderá convocar, quando julgar conveniente, representantes de outros órgãos da administração pública e do setor privado. Artigo 15. O Grupo Mercado Comum contará com uma secretaria administrativa cujas principais funções consistirão na guarda de documentos e comunicações de atividades do mesmo. Terá sua sede na cidade de Montevidéu. Artigo 16. Durante o período de transição, as decisões do Conselho do Mercado e do Grupo de Mercado Comum serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados partes. Artigo 17. Os idiomas oficiais do Mercado Comum serão o português e o espanhol, e a versão oficial dos documentos de trabalho será a do idioma do país sede cada reunião. Artigo 18. Antes do estabelecimento do Mercado Comum, a 31 de dezembro de 1994, os Estados-partes convocarão uma reunião extraordinária com o objetivo de determinar a estrutura institucional definitiva dos órgãos da administração do Mercado Comum, assim como as atribuições específicas de cada um deles e seu sistema de tomada de decisões. Capítulo 3. Vigência. Artigo 19. O presente tratado terá duração indefinida e entrará em vigor 30 dias após a data do depósito do terceiro instrumento de ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados ante o governo da República do Paraguai, que comunicará a data do depósito aos governos dos demais Estados-partes. O governo da República do Paraguai notificará ao governo de cada um dos demais Estados-partes a data de entrada em vigor do presente tratado. Capítulo 4. Adesão. Artigo 20. O presente tratado estará aberto à adesão, mediante negociação dos demais países membros da Associação Latino-Americana de Integração, cujas solicitações poderão ser examinadas pelos Estados-partes depois de 5 anos de vigência deste tratado. Não obstante, poderão ser consideradas, antes do referido prazo, as solicitações apresentadas por países membros da Associação Latino-Americana de Integração, que não façam parte de esquemas de integração subregional ou de uma associação extra-regional. A aprovação das solicitações será objeto de decisão unânime dos Estados-partes. Artigo 21. O Estado-parte que desejar desvincular-se do presente tratado deverá comunicar essa intenção aos demais Estados-partes de maneira expressa e formal, efetuando no prazo de 60 dias a entrega do documento de denúncia ao Ministério das Relações Exteriores da República do Paraguai, que o distribuirá aos demais Estados-partes. Artigo 22. Formalizada a denúncia, cessarão para o Estado denunciante os direitos e obrigações que correspondam à sua condição de Estado-parte,
mantendo-se os referentes ao programa de liberação do presente tratado e outros aspectos que os Estados-partes, juntos com o Estado denunciante, acordem no prazo de 60 dias após a formalização da denúncia. Esses direitos e obrigações do Estado denunciante continuarão em vigor por um período de 2 anos, a partir da data da mencionada formalização. Capítulo 6. Disposições Gerais. Artigo 23. O presente tratado se chamará Tratado de Assunção. Artigo 24. Com o objetivo de facilitar a implementação do mercado comum, estabelecer-se-á uma comissão parlamentar conjunta do Mercosul. Os poderes executivos dos Estados-partes manterão seus respectivos poderes legislativos, informados sobre a evolução do mercado comum, objeto do presente tratado. Feito na cidade de Assunção, aos 26 dias de março de 1991, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos, o governo da República do Paraguai será o depositário do presente tratado e enviará cópia devidamente autenticada do mesmo aos governos dos demais estados, partes signatários e aderentes. Pelo governo da República da Argentina, Carlos Saúl Menem. Pelo governo da República Federativa do Brasil, Fernando Collor. Pelo governo da República do Paraguai, Andrés Rodrigues. Pelo governo da República Oriental do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle. Cópia fiel do original que está no Departamento de Tratados do Ministério das Relações Exteriores da República do Paraguai. Dr. Bernardino Hugo.